sejam muito bem-vindos ao Conversas Caras. É um enorme prazer receber vocês por aqui, empresária de moda, de beleza, de diversos segmentos, e a gente vai compartilhar aqui uma série de conhecimentos com vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu vou ter que ler esse currículo dela aqui, que é com muito conhecimento. Morango Gomes. Ela é especialista doutoranda em moda com ênfase em IA, mestre em moda, graduanda em gestão de varejo de moda, técnica em estilismo e coordenação de moda, co-idealizadora do primeiro curso de formação em consultoria de imagem de Santa Catarina, consultora, instrutora, credenciada do Sebrae e também consultora de imagem há mais de 15 anos, fundadora de startup de moda e uma grande amiga minha também. Seja muito bem-vinda, Morango. Cris, prazer estar aqui, feliz e de certa forma honrada também com esse convite, né? De vir aqui contribuir com esse teu canal novo e já te desejando muito sucesso. Tenho certeza que vai ser, com esse teu conhecimento aí, reverberando, né? Amplificando por meio de um podcast. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e estou muito honrada de estar aqui. E eu muito feliz que você seja a minha primeira convidada. E a Morango, ela tem um vasto conhecimento, vocês viram aí pelo currículo dela. Foi difícil selecionar algumas perguntas aqui pra gente conversar um pouquinho, mas eu recomendo que vocês sigam ela também no Instagram, a gente vai deixar o @. E a primeira pergunta é: nessa jornada do analógico ao digital, você construiu sua carreira num tempo que a moda era totalmente analógica. Eu também comecei assim. E hoje a gente tem um cenário muito digital, de IA. Quais foram as fases mais marcantes dessa transição e o que ela te ensinou? Cris, nossa, é bom assim de falar sobre isso, porque a gente precisa fazer uma retrospectiva, né? Sim, eu entrei na moda num período totalmente analógico. Eu até me lembrando aqui de quando eu fui fazer a minha primeira formação técnica em estilismo e coordenação de moda, eu tinha a expectativa de ser estilista. Eu sempre achei que eu iria ser estilista. Quando eu me deparei com as disciplinas da moda, eu não me entendi com a parte de criação ali, que no caso desenhar, fazer croquis, porque eu era pior desenhista da turma, eu não era boa. E as meninas que entraram comigo, elas já eram muito boas em desenho. Então ali eu já tive, né, um déficit, né? E na verdade eu me entendi mais com as disciplinas mais teóricas. Então, cultura de moda, eu adorava a história da moda, né? Então essa parte social, antropológica da moda já me chamou mais atenção. Então, nesse período, como é que a gente entregava um projeto? Aí foi a primeira visão, né, da diferença de períodos. A gente entregava um projeto de uma coleção desenhada à mão. Eram croquis de verdade desenhados, era um trabalho que você montava, dava um trabalho enorme, os materiais, os recursos que você tinha que trazer para entregar a sua coleção, né, desenhada, os seus croquis, desenho técnico, e depois fazer o desfile. Agora que eu tô nas pós-graduações ali, tô ali no doutorado na UDESC, já é uma outra realidade, que os alunos de graduação já trabalham com sistemas. Então, na época em que eu comecei, eram croquis desenhados à mão mesmo, agora a universidade tem parcerias com essas plataformas de design, né? Então, eles trabalham com 2 ou 3 das maiores do mundo, né? Das maiores empresas de modelagem, né? De criação. Então, isso foi algo extremamente disruptivo, né? Para a era que eu tô vivendo agora. Exato. E o que me marcou, assim, é que independente de nós falarmos de trabalho analógico e de nós falarmos de inteligência artificial, que é sempre sobre humanos, que é sempre sobre pessoas. Sempre. Isso é marcante para mim. Então, Morango, com esse vasto conhecimento, essa tua trajetória aí, a gente já também podemos trabalhar em alguns momentos, né, juntas. E eu admiro muito o teu trabalho e toda a forma que tu executa tudo. E a tua inteligência por trás. E tu é bem executora e também, ao mesmo tempo, estrategista. E hoje, como que tu te vê mais atuando dentro da moda? Porque a gente tem tantas vertentes, né? Mas eu vejo, assim, que tu, mesmo sendo uma pessoa extremamente, assim, estratégica e pensa muito em todo o teu posicionamento, tu também ainda tem muito essa tua veia executora.
Sim, Cris, porque como eu te falei ali, eu nasci técnica, né? Eu sou do fazer, porque a minha primeira graduação foi técnica e eu gosto de executar as coisas. Porém, a gente se depara com um momento onde o fazer também precisa de estratégia. Porque anterior aqui ao programa, nós estávamos aqui conversando sobre como o mundo está disruptivo e de como ele mudou. Então, o que se percebe é que hoje existe assim a disponibilidade de muitos profissionais fazendo a mesma coisa que a gente. Exato. Na minha profissão, por exemplo, hoje eu vivo assim, eu não digo que a gente concorre de certa forma e de certa forma não, porque o cliente acaba escolhendo a gente, né? Sim. Mas eu acho que o diferencial está justamente em como você planeja, sabe? Para chegar na execução é onde eu acho que está a arte de cada um, sabe? Então, quando você prepara um projeto, você coloca o seu coração, você coloca a sua estratégia, você coloca o seu DNA. E hoje eu me sinto um pouquinho mais na estratégia, né? Porque quando eu tive esse encontro com a ciência, eu vi que o conhecimento, ele abastece o nosso conhecimento de uma forma diferente e que obrigatoriamente você tem que pensar na estratégia. Então, hoje eu pego menos projetos e projetos que exijam mais conhecimento, mais dados. Então, hoje eu me sinto um pouquinho mais estrategista do que fazedora. Sim, e a execução se torna, obviamente, mais bem pensada, mais fácil. Como eu digo muito para as empresárias que estão fazendo mentorias comigo, né? Eu digo assim, seja menos ocupada, né? E mais produtiva, porque às vezes tu passa o dia inteiro naquela sua ocupada e não foi tão produtiva, mas o ser produtivo vem de você ser estrategista, vem de você pensar, que aí você obviamente se desgasta menos e tem um resultado bem melhor também, né? Sim, e no processo da estratégia a gente enxerga o ponto cego das coisas também, dos projetos, sabe? Então às vezes você no fazer, o fazedor, ele tá no operacional, sabe? Às vezes a gente tá no operacional fazendo as coisas e não está analisando as coisas. Então hoje eu entendo assim que com os recursos que eu adquiri, tanto ao longo da jornada quanto na carreira, no científico, assim, na pesquisa, eu consigo enxergar os pontos cegos também, ou de um projeto, ou de uma execução. Isso foi muito bom, isso foi muito disruptivo e muito bom, assim, para mim, de um modo muito amplo também. Você saiu de uma consultoria de imagem focada na pessoa física para atuar com treinamentos também, né? No varejo e negócios de moda. O que muda quando a imagem deixa de ser apenas pessoal e passa a impactar nas vendas, no posicionamento e experiência de marca? Eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, Cris, porque sim, realmente, quando eu comecei a consultoria de imagem lá no passado, eu fui uma das primeiras consultoras de imagem de Santa Catarina, sabe? Que eu me lembro, assim, veio uma colega à frente. E eu honro muito essa colega, até posso falar o nome dela aqui? Claro, fica à vontade. É a Aline França. A Aline França foi uma menina que eu tenho, assim, conhecimento de que ela foi a primeira consultora de imagem, né? E ela me inspirou demais, nós éramos colegas ali e tal, de Senac ainda na época, né? E essa colega, ela teve essa visão também pro varejista, sabe? De aplicar essa capacitação, esse conhecimento da consultoria de imagem pro varejo. Só que ela começou numa época bem difícil, que o varejista ainda não enxergava isso. Ninguém conhecia a consultoria de imagem. Então, logo depois, eu creio que ela foi embora, né, pra Holanda e tal. E logo depois eu também me capacitei consultora de imagem. Inclusive, ela foi uma das pessoas que me estimulou bastante. E o que eu observei foi o seguinte: que se o consumidor final estava aderindo a esse trabalho, a esse conhecimento, e isso mudava a visão dele, de alta percepção dele, e principalmente da forma como ele consumia, com certeza isso iria impactar na venda. Porque quando um consumidor passa por um processo de consultoria da imagem, ele já não está mais preocupado com tendências, ele já não se preocupa mais com por influências, né, que ocasionalmente acontecem, que fazem com que ele compre, e às vezes compre incorretamente. Então isso acaba impactando nas vendas. Percebendo isso, o que eu fiz? Eu fui lá bater na porta do lojista, das marcas. Lojista, vamos fazer esse treinamento aqui. Foi difícil? Foi extremamente difícil. Foi levar muito não, muita porta na cara, fazer muito trabalho sem remuneração alguma para poder validar, né, esses conhecimentos. E assim eu comecei. Numa época em que Florianópolis havia apenas 2 shoppings. O shopping Beira-Mar e o shopping Itaguaçu no Continente. Então, assim, eu vi todos os shoppings nascendo e eu observei, né, eu consegui acompanhar toda essa jornada dessa profissão da consultoria de imagem.
impactando outras áreas, a área da inteligência artificial, a área do varejo, inclusive hoje ela já respinga inclusive na indústria, porque entender o que está se desenvolvendo e para quem está se desenvolvendo é algo que tem que estar lá na pontinha, né? Na pontinha não, lá no começo, que é na indústria. Então os designers que se apropriam desse conhecimento hoje, eles têm uma outra visão de mercado também, a assertividade, né, na composição, no mix, de para quem está se desenvolvendo. Então foi uma jornada muito linda, assim, sabe? Pegar a consultoria de imagem numa época do surgimento da profissão no Brasil e chegar até aqui, sabe? Modelando conhecimentos e soluções na inteligência artificial. Então, assim, foi uma jornada muito, muito linda, assim, de muito aprendizado mesmo. Então, Morango, você transita muito bem pela pesquisa científica e o mercado real. E eu queria saber que se esses dados, esses teus métodos também, ela pode ser aplicada no dia a dia na moda, sem afetar, né, a criatividade, contribuindo para que cada vez isso seja mais acessível, todo esse teu conhecimento científico no dia a dia. Então, Cris, eu acho que de forma alguma os dados, a metodologia afetam de forma negativa a criatividade, porque eu acho que um é codependente do outro. Porque uma pessoa extremamente criativa, uma empresa disruptiva e criativa, sem estratégia e metodologia, ela também não vai ter resultado. Sabe? Na nossa vida pessoal também não. Então eu acho que nunca se viu aí tanta evidência de que a criatividade e a estratégia e os dados, eles caminham juntos para que as pessoas possam ter resultado. Então eu acho que o criativo sem estratégia não funciona e só a estratégia sem criatividade também não. Então eu acho que é o momento que a gente está vivendo essa congruência de pensamentos sobre a importância do conhecimento, do uso dos dados de forma estratégica, inteligente, porque dado, só por dado também não te leva a lugar nenhum, né? O dado, ele serve como uma base, mas dali para frente você tem que pensar a estratégia dele, porque tá cheio de empresas com dados, tem empresas até vendendo dados, né? Mas o que de fato, de que forma esse dado pode impactar? Quando você entende para que ele serve. Então, estratégia, dados e conhecimento e criatividade, elas devem seguir juntas. E é isso que vai fazer a diferença daqui pra frente. Sim, e eu até vejo bastante acontecendo das pessoas pensarem assim, a inteligência artificial vai roubar meu trabalho. Mas não tem como você utilizar uma ferramenta, por exemplo, um chat, se você não tem esse conhecimento em primeiro lugar. Você acaba ganhando ali uma informação pronta, genérica, e não se destaca no mercado, que eu vejo muitos lojistas fazendo isso. Então, eles não têm aquele conhecimento, buscam no chat, ele dá ali uma resposta, que muitas vezes você vê genericamente em tudo que é lugar, mas ele não se especializou, ele não detém o conhecimento. Então, em primeiro lugar, essa inteligência, eu vejo desse modo, ele sempre vai necessitar da nossa criação, da nossa instrução ali. Ganha quem sabe utilizar a ferramenta, mas detém esse conhecimento. Sim, Cris. Inclusive, já se visualiza, assim, falando de loja física e de digital, porque o digital, o e-commerce, ele sempre pareceu uma ameaça para a loja física. Em algum momento, realmente, né, a gente viu aí, principalmente no pós-pandemia, nessa era de aceleração digital, muitas lojas físicas fechando as portas. Então, a gente está vivendo agora um momento de muita disponibilidade, cada vez mais, muita disponibilidade de ferramentas e soluções de inteligência artificial, agentes, enfim. Porém, as pessoas vão também começar a ficar saturadas disso, e a gente sabe que a moda, né, o setor da moda, ela tem um gap, que é a prova do produto mesmo, né, que é o grande problema do e-commerce, inclusive. Então, a gente está observando um retorno das pessoas para a loja física. Porém, que loja física é essa? Que vai fazer com que a pessoa entenda que vale a pena sair de casa, estacionar, dedicar o seu tempo para ir lá. É a loja que vai ter o que a gente chama de phygital, né? Que é a integração do físico com o digital. É a loja física trazendo a experiência do digital, e da mesma forma que o digital tem um desespero, né, de fazer igual a loja física. Então, assim, se você quiser permanecer no varejo físico, você tem que pensar em questões que antes você não pensava, que é gerar uma experiência, assim, absurda para o seu consumidor. E aí não dá para economizar. Não dá para economizar em criatividade e experiência, porque o próprio consumidor, ele tá buscando isso, né? Ele tá informado também, ele tem acesso a muitos dos conhecimentos, e o lojista, ele não pode estar um passo atrás, né? Ele tem que surpreender. Então, a loja física vai se tornar relevante e ela vai voltar a ser protagonista, mas
não é qualquer loja. Você tem que fazer o seu trabalho muito bem feito, ou então assim, sinto muito. Fecha a porta. Exato. Hoje, no Conversas Caras, nós recebemos a especialista Morango Gomes, que trouxe essa conversa riquíssima para iniciar aqui o Conversas Caras. No primeiro episódio, eu estou muito feliz dela estar aqui. Vou deixar o arroba dela, @Morango Gomes, para vocês seguirem nas redes sociais e continuem acompanhando Conversas Caras. Morango, obrigada pela presença hoje. Foi um imenso prazer te receber aqui e um ano maravilhoso para nós. Para nós, Cris, muito obrigada. Foi uma honra.